galera, mais um vídeo começando aqui no canal. E o vídeo de hoje, finalmente estou gravando ele. Hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o meu terceiro período. Então aqui no canal já teve sobre o meu primeiro, já teve sobre o meu segundo período. Só vocês olharem aqui em cima, que aí vocês vão poder acompanhar tudo que já aconteceu, tá? E aí eu vou contar tudo que eu fiz, todas as matérias e tudo mais. Então se você tá curioso, vem conferir comigo. Então, bora lá. Finalmente estou gravando esse vídeo pra vocês. O terceiro período foi assim, me sugou muito, muito cansativo. E por isso eu acabei atrasando de trazer esse vídeo aqui pra vocês, contando detalhes sobre ele. Eu ia juntar ele com o meu quarto período, ia fazer junto. Só que o meu terceiro período eu tive 9 matérias. Então eu achei que poderia ficar muito longo. Ia juntar 9 matérias do terceiro mais 7 do quarto período, né? Porque eu já finalizei o quarto período. Nesse ano eu vou fazer o quinto período. Então não podia deixar de fazer o terceiro período aqui pra vocês, já que eu já fiz o primeiro e já fiz o segundo, tá? E aí eu vou tentar lembrar aqui as coisas, tá, gente? Porque faz um tempinho já, foi no ano passado, né? No início do ano passado que eu fiz o terceiro período, em 2018, no início, né, de 2018. Então eu vou ter que lembrar aqui um pouquinho, então eu vou tentar falar bem resumidamente também pro vídeo não ficar longo. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? Então, como eu falei, no meu terceiro período a gente teve 9 matérias. E aí foi bem cansativo, bem cansativo. Foi um período, assim, que eu tive que aprender a estudar, sabe? Pegar o gosto mesmo de estudar. Porque no segundo período, é claro, eu estudei muito, no primeiro também. Só que no terceiro, como foram 9 matérias, eu tive que aprender a conciliar, né, tudo, o meu tempo, tanto da faculdade com outras coisas por fora, namoro, família e tal. E é bem complicadinho, mas depois que você pega no ritmo, é bem legal, bem cansativo, mas vale a pena no final, né? Eu anotei aqui as matérias que eu tive, porque aí eu já vou falar pra vocês, logo no início do vídeo, todas as matérias que eu tive que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Então eu tive anatomia aplicada à odontologia, que é anatomia cabeça e pescoço, atividade integradora 3, que eu já expliquei pra vocês o que é isso no segundo período, né, no vídeo que eu falei sobre o segundo período, epidemiologia das doenças bucais e bioestatística, estágio supervisionado 1, farmacologia, fisiologia, microbiologia, patologia geral e sociologia e relações étnicas, que foi uma matéria de distância. Então vou deixar aqui para vocês verem aqui, né, bonitinho, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo. E bora lá começar a falar então como que foi esse período por matéria, tá? Eu vou começar falando sobre anatomia aplicada à odontologia, que foi a matéria que eu mais gostei. Eu acho que de hoje, do curso, assim, foi a matéria que eu mais gostei. Não tô falando assim, no geral das aulas e tal. Foi a matéria de estudar que eu mais gostei. Já, como sempre, eu trago aqui o material todinho pra vocês conferirem o que eu usei, tá? E eu vou mostrar o livro também que eu usei, porque aí já fica como dica pra vocês que vão fazer anatomia, né, cabeça e pescoço, pra vocês já terem uma ideia também do que comprar. Então eu anotei muito em anatomia. E aí o que eu fiz que foi legal, que pode ajudar vocês, foi separar anatomia 1 e anatomia 2. Por quê? Anatomia 1 era onde eu fazia as anotações na aula prática, e o 2 era onde eu fazia todas as anotações da teórica. E eu ia fazendo os desenhos de tudo também no caderno. E eu ia fazendo tabelinhas também, ó, com os nomes dos forames e as estruturas e tudo mais. E aí, como eu falei, eu amei muito. O livro que a gente usou foi esse aqui, ó, Anatomia Aplicada à Odontologia. Esse livro aqui, ele é muito bom. E aí, ó, esse aqui, ó, segunda edição. Eu comprei ele na Saraiva, eu acho que foi R$160, se não me engano, e valeu super a pena. E aí, eu também fazia esse esqueminha aqui, ó. O professor pediu, né, pra gente fazer, porque aí ficava mais fácil pra estudar. Né? Esse aqui é um corte do crânio, e aí tem aqui todos os forames, a indicação de cada um. E era super legal pra estudar, porque quem faz anatomia sabe que é muito decorar mesmo os nomes. Então, visualizando e indo certinho, você aprende bastante. E deixa eu ver mais. Ah, tá. O professor disponibilizou essa apostilinha aqui, que aí eu fui lá, imprimi, que aí ficava mais fácil pra mim estudar e tal. E foi essa apostilinha aqui, ó,
de anatomia da cavidade oral. Todo um resumão sobre músculos, tudo da face, tudo mais. E é muito legal. E também eu fazia muito isso aqui, ó. Que foi pegar as estruturas e para me decorar os nomezinhos e tal. Anatomia foi isso. A distribuição de pontos. O professor, ele fez a prova prática, como eu expliquei também no segundo, né? Que a gente teve anatomia humana do corpo todo. Então a gente também teve prova prática. E aí a gente teve a prova teórica também, né? Que era a maior nota. E a gente também teve o simpósio de anatomia, cabeça e pescoço, que foi bem legal. O professor, ele dividiu cada um o que ia fazer lá, e eu fiquei na oficina de radiologia, e ficou super legal, porque eu fiquei na parte de explicar as estruturas e tudo, e falando os nomezinhos e tal. E aí eu fiz um bannerzinho com essas estruturas aqui, que ficou sem esses numerozinhos, e lá na hora a gente ficava apontando, indicando, explicando para os alunos. Foi bem interessante, foi uma matéria que eu aprendi bastante, eu me esforcei muito, gente, muito mesmo, muito, muito, muito. Chorei, achei que não ia passar, por mais que eu tava estudando muito, e foi aquele perrengue todo, gente, que só Jesus na causa tem misericórdia. Mas passei, graças a Deus, tô muito feliz, e eu amei muito essa matéria, gente, sério, de verdade. Agora eu vou falar da atividade integradora, que aí quem não sabe o que é atividade integradora, no vídeo que eu falei sobre o segundo período, eu expliquei certinho e tudo mais, sobre como que funciona essa atividade integradora lá na minha faculdade. Nada mais é do que artigos que os professores disponibilizam, né? No caso, uma professora que é responsável por essa matéria, e aí a gente estuda esse artigo, tudinho, bonitinho e tal, e aí a gente chega na faculdade, no dia da aula, né, dessa disciplina, a gente faz um testezinho de 10 perguntinhas que vão passando em segundos pra gente responder. E aí depois a professora dá aula sobre esse tema que foi abordado, tá? Então primeiro a gente estuda sozinho, faz o teste e depois a professora dá aula sobre o tema. Então é bem legal porque a gente corre atrás do assunto. E aí abordou temas como mucosite. São temas bem frequentes, assim, na odontologia, que aí a gente lê os artigos, né? Periodontite agressiva, teve sobre hemograma também, né? Sobre exames complementares. A gente viu sobre lentes de contato, queilite angular, também fissura lábio, palatal, amelogênese imperfeita e candidíase bucal também. Então, foram esses alguns dos temas, né, que a gente viu nessa disciplina de atividade integradora. Agora, vamos falar sobre epidemiologia, tá? Então, vamos ver como que foi. Em epidemiologia, é uma matéria que a gente aprende diversos tipos de estudos, como fazer, como coletar dados, como que funciona isso, porque isso serve muito pra gente, que é da área da saúde. E aí foi muito interessante, porque pra gente da área da saúde, a gente pôde saber como fazer um estudo, como iniciar, né, fazer uma pesquisa e tudo mais. E aí a gente sobre a definição de nomes importantes que a gente vai encontrar quando a gente lê determinados artigos, saber o que aquele artigo quer dizer, a gente viu tabelas para saber como identificar os resultados e tudo mais. Então foi uma matéria bem interessante. É uma matéria, assim, um pouquinho chata, tá? Na verdade, é um pouquinho chata porque é bastante teoria e tudo mais. Mas é uma matéria muito importante porque a gente vê conceitos que a gente vai usar, né, na nossa prática, para quem quer fazer estudos, pra gente que quer ler, a gente quer aprender. Então a gente precisa, né, entender conceitos e tudo mais. Então eu ia imprimindo assim, ó, os slides e anotando aqui tudo que ela falava em aula. Não sei se tá dando pra ver, mas tá de canetinha, tá de lápis, na verdade, aqui. E eu escrevi muito, muito, muito. E além de imprimir as folhas, tá, gente, eu ia escrevendo no caderno também. E aí, outra coisa legal que ela fez foi... Ela disponibilizou pra gente 2 artigos. E aí a gente ia lendo em aula com ela e ela ia mostrando pra gente, né, explicando, orientando os conceitos que a gente aprendeu já no artigo, para a gente poder ver isso de fato como que é. Depois, no segundo bimestre, ela falou sobre transição demográfica e epidemiológica, que a gente viu sobre o crescimento da população, do taxa de mortalidade, natalidade, esse tipo de coisa a gente aprendeu. E sobre a epidemiologia,
os estudos de caso, como eu falei, descritivos, analíticos e tudo mais, pra gente poder ter essa noção para quando a gente for fazer algum tipo de artigo, se a gente for fazer até o nosso próprio TCC, né, a gente pode utilizar todo esse aprendizado que a gente teve em epidemiologia. Então, como falei, foi uma matéria chatinha, tá? Não vou falar que foi das melhores, mas foi muito importante porque a gente aprendeu muita coisa que a gente ainda vai usar. E aí a gente teve também estágio supervisionado 1, foi o nosso primeiro estágio. E aí eu mostrei todos os materiais que a gente usou no vídeo dos materiais do terceiro período. Então, se você não viu, vou falar de novo, gente. Olha lá depois para vocês conferirem tudo que eu comprei para essa matéria. E aí o que a gente fez no estágio? A gente foi em escolas, a gente fez revelação de placa nas crianças, teve orientação de higiene, nas crianças como fazer a escovação correta, tá ali junto com elas, pegar na mão, ensinar. Foi bem legal. Foi uma experiência nova, é claro, para todo mundo, mas foi bem legal. E também a gente teve que montar uma palestrinha para a professora fez lá um sorteio de faixas etárias e o local que a gente ia. E aí cada um, de acordo com a faixa etária, montou algo. Então teve gente que pegou criancinhas pequenininhas e aí eles fizeram teatrinho, foi super divertido, eu vi fotos, foi bem legal. E o meu caso, né, o meu grupo pegou umas crianças um pouquinho maiores e aí a gente foi na escola e a gente fez uma palestra sobre orientação de higiene bucal e eu fiquei com a parte de falar sobre a importância do fio dental. Então foi muito legal, é muito gratificante estar ali com as crianças, porque eu ainda não contei pra vocês a história, mais ou menos, de por que eu quis odontologia, mas eu ainda vou gravar pra vocês. E quando eu era menor, iam as dentistas, e claro, estudantes na minha escola, e faziam essa orientação, e eu sempre ficava imaginando que um dia seria eu fazendo isso. Então, pra mim, foi muito gratificante estar ali com as crianças, e eu aprendi bastante. E eu gostei muito, muito, muito. E a professora também dava aula teórica, então ela deu aula sobre biossegurança e etc. Ah, a gente também foi a primeira vez que a gente foi na clínica lá da faculdade, a gente fez profilaxia um no outro, né, uma limpezinha um no outro, e foi bem legal, eu gostei muito. E aí eu já mostrei todos os materiais pra vocês lá no último vídeo sobre os materiais do terceiro período, então dá uma conferida. E agora eu vou falar pra vocês sobre farmacologia. Então, gente, farmacologia só Jesus na calça, que é uma matéria assim, né, da dificuldade. É uma matéria da dificuldade. A gente usou para estudo esse livro aqui. Ele é o Terapêutica Medicamentosa em Odontologia, do Eduardo Dias de Andrade. Esse foi o livro que o nosso professor usou, que tem em PDF. Com certeza vocês devem achar aí na internet. Então dá uma olhadinha que sai bem mais em conta vocês fazerem a impressão do livro. Farmacologia é uma matéria assim que você precisa estudar muito, porque tem uns conceitos, algumas coisas bem difíceis assim, sabe? É muita informação. Na verdade, eu acho que é muita informação para pouco tempo. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Porque a gente praticamente estudou o livro inteiro em um semestre. E, tipo, é muita coisa. Pensa, você tem esse material aqui e tem milhões de coisas acontecendo no seu redor. Tendo patologia, tendo anatomia aplicada à odontologia, né? Cabeça e pescoço. Tendo diversas matérias, tendo que ler artigo, um monte de coisa. Fisiologia, gente, foi muita coisa. Meu Deus. E aí ficou muita coisa mesmo. Mas eu não achei uma matéria difícil assim. Sabe, se você lê, quando você lê a primeira vez determinado tema, que, sei lá, antibiótico. Você lê a primeira vez, você acha difícil, mas aí você lê em 2, 3, vai clareando. Eu achei que a linguagem desse livro aqui é bem legal, dá pra entender bastante. E aí eu fui estudando mais pra esse livro. E aí foi até que legal, foi uma matéria assim que muita gente ficou pegada lá na faculdade, mas por conta de dificuldades de professor e tudo mais, etc. Que a gente não vai entrar no caso aqui, tá? Mas eu, particularmente, fui bem na matéria, gostei, tá? Mas foi bem cansativo, como falei. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas vamos continuar o vídeo. A gente teve também fisiologia, gente. Fisiologia é aquela matéria que é muita coisa pra estudar, é muita coisa. Mas a gente teve uma professora, assim, que é maravilhosa, gente, maravilhosa. Então, gente, fisiologia é uma matéria que tem muita coisa, porque é sistema cardíaco, sistema renal, sistema de tudo quanto é coisa, sistema digestório, tudo. Então, nada mais é, na verdade, do que a teoria que a gente viu em anatomia,
tá? Que a gente viu mais a prática e tal, mas se bem que na minha faculdade a gente entrou bastante na teoria. E aí nada mais é do que um resumão daquilo tudo que a gente já viu, só que com mais detalhezinhos. Então a minha professora foi maravilhosa, então ajudou bastante a gente, assim, o jeito dela explicar, ela explicava de um jeito assim, quero que você aprenda. Então esse tipo de professor é a melhor coisa que tem no mundo. E aí a gente teve, ó, listinhas, ela passava listinhas de exercícios, aí eu ia fazendo tudinho pra aprimorar e a gente poder, né, é muito bom pra exercitar. E aí a gente teve também neurofisiologia, também a gente estudou, e aí sobre o tecido nervoso e tudo mais. Ó, mais questõezinhas, então ela dava bastante lista de exercício, então ajudou muito. Fisiologia renal, sistema digestório e cardio. Foi muito legal. E a gente fez um trabalho, o meu grupo foi um trabalho sobre hormônios, e o meu grupo ficou com os adrenocorticais. Então foi assim, uma matéria que é muita coisa, e a gente vê esse conteúdo a vida toda, no ensino médio e tudo mais. Então foi bem interessante, gostei muito. A professora também, né, gente, como eu falei, maravilhosa. E aí foi bem legal. Eu gostei, né? Apesar de ser um pouquinho cansativo, né? Porque é muita matéria, era aquela aula de 2 horas, a professora falando. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Foi ótimo. E aí, gente, a gente teve também microbiologia, né, oral. E, gente, foi uma matéria que exigiu mais de uma coisa, meu amigo, que eu não sei nem te explicar como que eu consegui passar nisso, tá? Porque, gente, é um conteúdo muito grande para ser dado em apenas um período. E aí, gente, não teve pra outra, não tinha pra onde fugir e a gente teve que encarar. E aí, gente, deixa eu pegar Isso aqui é tudo slide do professor, tá? Porque eu acho melhor estudar assim. Então, eu imprimo todos os slides, faço anotação de tudo que ele falou, né, entre os slides, né, o que ele foi explicando cada slide, e depois ainda repasso dependendo da matéria, né, eu repasso pro caderno, mais detalhados e tal. E aí eu ia estudando com esse material aqui, que foi disponibilizado pelo professor, né, as aulas dele, e também por um livro que eu pegava lá na faculdade, que foi referente ao que ele falou. A gente viu sobre vírus, sobre fungos, sobre bactérias, né, e tudo mais. E aí essa matéria era dividida em teórica e prática. Na verdade, foram poucas aulas práticas, foram em torno de 3, 4 aulas. A gente foi no laboratório de micro, foi bem interessante, porque a gente passou um cotonete, assim, né, na boca, podia passar na mucosa, na língua e tal, e depois a gente via, depois de um tempo, a gente viu como que foi as colônias se formando e tudo mais. Então, foi bem interessante, gostei muito. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês sentirem um pouquinho de como que foi a matéria. Gente, isso aqui é tudo slide, dado em aula. E olha, o que foi mais cansativo dessa matéria foi o seguinte, porque cada um slidezinho desse aqui foi dado em uma aula. Então, pensa, um professor, ele tinha, tipo, 2, 3 horas pra dar uma aula, e você ter que ficar lá ouvindo ele falando de slide por slide. Gente, aqui tem uns... Olha, 6 slides em cada folha. E são muitas folhas, muitas folhas. E aí depois pra você estudar tudo isso, gente, foi muito difícil estudar pra isso. Porque era muito detalhe e era muita coisa, muito nome diferente. Sei lá, gente, Streptococcus, Staphylococcus e sei lá o que de coccus. E era tanta coisa, gente, pra gente aprender, pra gente decorar, porque foi muita coisa, muita informação. Mas graças a Deus vencemos. Até que eu tirei boas notas nessa disciplina, mas eu estudei horrores, gente, sério, de ficar lendo, relendo slide, lendo, relendo, estudando, lendo livro, pra entender, que às vezes eu não entendia o que o professor falava no slide, eu tinha que correr pro livro, e foi bem complicadinho, tá? Agora eu vou falar pra vocês como que foi patologia geral. E aí, patologia geral foi bem interessante, eu gostei muito dessa matéria. Quando a professora chegou na sala, ela botou-lhe um medo, né, gente? Mas de um medo que eu pensei que eu não ia passar. Logo no primeiro dia eu pensei, já essa matéria aí eu já vou ficar agarrada. Só que ela explica muito bem, gente, mas muito. E aí, se vocês tiverem oportunidade, não sei como vocês fazem no método de estudo de vocês, de gravar as aulas e estudar em casa, gente, vale super a pena, porque ela explicava muita coisa que era bem mais fácil
aprender pelo que ela falou do que lendo e tal. É claro que ler é sempre bom, né? A gente pode aprimorar mais, se aprofundar mais em outras coisas. E, né, depende de professor também, tem professor que não gosta que grave. Então, se o seu professor autorizar a gravar a aula, vale super a pena depois chegar em casa e escutar de novo o que ele falou em sala, né? Porque na sala é tão corrido que não dá tempo. Foi uma matéria super legal. A gente viu sobre a inflamação aguda e crônica, todo o percurso, como que acontece, desde quando vem o agente agressor e vai acontecendo tudo mais. E foi bem interessante, foi uma matéria que a gente aprendeu bastante, porque a professora, ela sabia explicar, gente. Porque quando o professor sabe, meu amor, quando o professor sabe, meu amor, às vezes não depende só da gente, tá? Porque precisa do professor saber explicar também, porque já facilita muito, 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 muito. E aí a gente viu sobre reparo, distúrbios hemodinâmicos e hemostáticos, e o movimento dos fluidos, como que era, edema, hemorragia, e sei lá o que, etc, etc. Foi dificinho, né, como todas, mas lendo com calma, estudando em casa, pegou tudo rápido, assim, foi tudo fluindo, graças a Deus. E, por fim, gente, sociologia. Sim, mano, você não faz odontologia? Faço, gata. Mas a gente teve sociologia, sim, né? Infelizmente, na verdade. Infelizmente a gente teve. Por quê, gente? Eu não sou muito das histórias, né? Não sou muito, não gosto muito de sociologia, não gosto muito desse tipo de coisa. Mas a gente teve que passar por isso na faculdade, né? E é uma matéria, assim, se você não passa, meu amigo, depois se você pagar isso de novo, só Jesus na causa. E aí, esse daqui foi o material disponibilizado. E pior de tudo, gente, pior não é ter sociologia. O pior é você ter sociologia e ser uma matéria de distância, meu amor. Se é uma matéria de distância, você tem que estudar tudo sozinho, se vira, se lasque. E aí a gente teve, né, esse foi uma apostilinha que eles deram pra gente estudar. Então, tudo que eu tinha que tirar pra prova era aqui, tá? E aí, gente, eu escrevi, mas eu escrevi. Eu passei essa apostila todinha limpa aqui nesse caderno. E eu ia estudando, e eu não entendia nada. E eu voltava e não entendia. Karl Marx, sei lá o quê, Emily Cai, sei lá o quê. Gente, aquele monte de coisa que a gente já viu um monte de vezes na escola, mas a gente achou que não ia precisar. Ainda mais eu sempre pensei, fui cagando pra isso, fui cagando, que eu não vi. Isso aí, ó, veio de volta pra mim. Bateu e voltou. E aí eu tive que encarar, gente. Quando eu fiz a prova dessa matéria, que foi só uma prova, né? Foi só em um bimestre. E quando eu fiz a prova dessa matéria, eu tava pra chorar no dia, porque eu tava achando que eu não sabia, mas eu tinha estudado muito, gente. Eu estudei muito. Mas sabe quando você estuda e você acha que não sabe? Sou eu em todas as matérias, na verdade. Mas nesse daqui foi bem mais, tá? Porque é aquelas questões que você não decora as coisas pra você estar lá na prova. Você simplesmente tem que estar aqui na cabeça, na hora vai vir uma vibe, você vai escrever. E aí foi meio que isso, tá, gente? Foi um ungido de Deus, que só Deus que me fez passar nessa matéria. E aí, gente, quando eu acabei a prova, quando eu terminei essa prova, essa história eu tenho que contar, que eu tenho que deixar registrado aqui pra mim, pra depois, se eu esquecer um dia, eu tenho que estar aqui registrado pra mim. Depois que eu terminei essa prova, porque teve 2 tipos de prova na hora lá, né? Ela foi entregando, eles vão entregando 2 tipos de prova pra um colar do outro, né? E aí eles vão fazendo um esquema pra não ter possibilidade de cola. E aí, gente, eu peguei uma prova desgramada que tinha 2 questões que eu, particularmente, quando eu li, eu não sabia o que escrever. Porque, pensa, era uma apostila tão grande e eram temas, assim, que talvez eu não tinha dado tanta atenção, tá, na apostila. Porque a apostila é enorme. Foram 87 páginas, mas é assim, ó, com essa letrinha miudinha. Ó. E é muita coisa, e a coisa que você lê, você não entende, 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 gente. Você fica naquilo e dá-lhe uma tristeza no coração tão grande. Ai, deixa eu voltar lá. E aí no dia da prova eu fiquei daquele jeito, fiz a prova. Quando eu saí de lá, eu fui comparar com todo mundo, e todo o meu grupo, assim, meus amigos mais próximos, pegaram um outro tipo de prova. E só eu tinha pegado essa daqui, essa prova que eu tinha feito lá. E aí, a prova tinha 2 questões, que tinham algumas questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas. E cada questão discursiva valia 2 pontos. Então, tipo assim, eram 4 pontos. E, tipo assim, eu precisava tirar esses 4 pontos pra passar. Precisava acertar essas daí.
E aí, gente, eu fui fazendo os cálculos, sabe quando a gente sai da prova e vai fazendo os cálculos? Não vai dar. Foi assim que eu fui fazendo os cálculos, não vai dar. E eu fui embora chorando, chorando. E todo mundo falando, Amanda, mas essa questão era tão fácil. Amanda, como assim você não soube? E eu pensando, Jesus Cristo, eu estudei tanto, eu estudo tanto, me dedico, sei lá o quê. Como isso foi acontecer comigo. E eu fui chorando, gente, foi aquela aflição. E aí, o que aconteceu? Como essa matéria é à distância, a prova de recuperação dela, né, a prova final, na verdade, não tinha recuperação, era a prova final, direto, tava perto já. E aí que eu pensei, eu não sei, não tinha saído o resultado, eu pensei, tem uma grande chance de eu ter ficado de final. E eu comecei a estudar pra final, gente. Eu deixei de estudar para outras coisas. Já tinha começado o outro bimestre, né? E eu comecei a estudar pra final, porque achei que tinha ficado de final. E quando peguei o resultado, gente, saiu o resultado. Eu atualizei o portal. E eu vi 10. Gente, mas eu só não passei, gente. Eu tirei 10, gente. Não foi nem só passar, foi mais do que passar, gente. Eu fechei a matéria. E eu achando que eu tinha ficado de final. E eu fechei, gente. Então, eu quero deixar aqui registrado pra vocês. Se vocês acham que nada vai dar certo nessa vida, não tem como, não tem jeito, mas Deus, Ele é o Deus do impossível, gata. E aí, deu certo sim. E valeu a pena todo o estudo, todo o esforço, estudei pra final pra nada. Mas graças a Deus, né? Melhor ter estudado do que ter achado que não tinha ficado e depois ficou. Porque teve muita gente que achou que não ia ficar. E aí ficou e, tipo, teve pouco tempo pra estudar. Porque eles lançaram a nota bem próximo já da data da prova. E graças a Deus deu tudo certo. Então, gente, já vou finalizando o vídeo como? Questão de mensagem motivacional aí pra você. Que tudo vai dar certo. Confia, segura na mão de Deus e vai, tá? E vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido falar de tudo. Não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Tem muito vídeo de odonto aqui. Tem sobre o meu primeiro período, tem sobre o meu segundo. E agora eu vou ainda gravar o do quarto período para vocês. Então vocês não podem deixar de conferir tudo. Vai estar aí nos cards para vocês. Entre no canal, acessa tudo, se inscreve para vocês não perderem nada. E é isso. Um mega beijo e até o próximo vídeo.